Olá, estou trazendo hoje uma questão do ITA de 2015 para 2016, né? Feito no ano de 2015 para ingresso em 2016, tá legal? Muito bem, então vamos lá. Numa certa brincadeira, um menino dispõe de uma caixa contendo 4 bolas, cada qual marcada com apenas uma destas letras, N, S, L e O. Ok. Ao retirar aleatoriamente uma bola, ele vê a letra correspondente e devolve a bola à caixa. Se essa letra for N, ele dá um passo na direção norte. Se S, na direção sul. Se L, na direção leste. E se O, na direção oeste. Ok. Então está sendo perguntado qual a probabilidade de ele voltar para a posição inicial no sexto passo. Tá legal. Eu vou colocar aqui a resposta, se você quiser resolver essa questão, quiser tentar. A resposta correta é 25 por 256. Essa aqui é a resposta final, tá legal? É uma questão dissertativa sobre probabilidades, então vamos resolver? Vamos lá então. Bom, primeira coisa a notar aqui é a seguinte. Vamos só recordar qual é o experimento. O menino vai ter uma caixa com 4 bolas, onde cada bola tem uma letra, ele vai fazer um sorteio de uma das bolas. Se for N, ele vai dar um passo para o norte. Se for S, ele vai dar um passo para o sul, a mesma coisa para leste, a mesma coisa para oeste. Tá legal? Aí ele devolve a bola para a caixa e repete a experiência. Ou seja, tira uma nova bola, que tem a mesma probabilidade de sair e tal, e depois ele devolve a bola e assim por diante. Então, na sexta vez, o que está sendo pedido é qual a probabilidade de ele voltar para a posição inicial no sexto passo. Então, na sexta vez, ele vai tirar uma bola, qualquer uma que seja, digamos, oeste. Então, ele vai dar um passo para o oeste e vai terminar na posição original. Qual a probabilidade disso acontecer? É isso que está sendo pedido. Tá legal? Então, vamos lá, vamos resolver. Bom, primeira coisa a notar aqui é a seguinte. A gente vai ter um espaço amostral equiprovável. Eu vou escrever isso aqui e já explico. Bom, você deve recordar que você já estudou probabilidade, certamente. O espaço amostral são todos os resultados possíveis, o espaço amostral. E ele é equiprovável por quê? Porque todos os resultados possíveis têm igual probabilidade de acontecer. Tá legal? Então, nessas condições, sendo um espaço amostral equiprovável, e ele é equiprovável pelo seguinte, você tem 4 bolas, cada uma tem uma letra. Se você tirar uma bola, é uma bola sorteada aleatoriamente, então todas têm a mesma probabilidade. Quando você devolve a bola para a caixa e tira uma nova bola, zerou o problema, ele volta a ser equiprovável. Então o segundo sorteio é tão provável quanto o primeiro, e são também independentes, tá legal? Então, isso aqui resume um espaço amostral, caracteriza um espaço amostral equiprovável. E quando você tem essa situação, significa o seguinte, que você pode usar o cálculo dessa probabilidade como sendo o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? O número de casos total. Então, vamos escrever isso aqui. Bom, eu estou usando aqui o jogo da velha para dizer o número, né? Número de casos favoráveis e número de casos sobre número de casos possíveis. Bom, agora como é que eu vou saber o numerador e o denominador? Bom, o denominador é mais fácil de calcular. Como que é? O número de casos possíveis. Para o primeiro sorteio eu tenho 4 bolas diferentes, certo? Quando eu devolvo para o segundo sorteio, eu torno a ter 4 bolas diferentes para serem sorteadas. Então é 4 vezes 4, se fossem 2. Como são 6, é 4 vezes 4. São 6 fatores iguais a 4. Tá? Então é uma multiplicação, um princípio multiplicativo. Portanto, o número de casos possíveis é 4 elevado a 6. Ok? Acho que não é muito difícil entender por que é 4 a sexta. Tá? Só recordando. Se eu tenho 4 bolas para o primeiro sorteio, quando eu devolver no segundo sorteio eu vou ter 4. Então eu estou usando o princípio multiplicativo, que 4 e 4 e assim por diante. Né? Como são 6 sorteios, isso aqui seria igual a 4 a sexta. Tá legal? Muito bem. E o número de casos favoráveis? Bom, aqui agora que é o
É o pulo do gato, é aqui que reside o problema, tá? Então vamos fazer uma separação aqui, para a gente poder estudar esse número de casos favoráveis. O que seria um caso favorável? É o caso onde você seria a sequência de letras, né, de letras N, S, L, O, de forma que na última vez ele retorne para o ponto original. Tá ok? Então vamos imaginar aqui um sorteio qualquer. Eu vou inventar um aqui agora, tá legal? Então um sorteio qualquer de 6, né, 6 experimentos de sorteio de bola, daria um resultado assim, por exemplo. Vamos imaginar isso aqui. Oeste, Oeste, Norte, Sul, Oeste e Leste. Digamos que seja esse aqui, tá ok? Eu tenho 6 letras dentre aquelas 4 possíveis. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu inventei isso aqui aleatoriamente, tá? Nesse caso a gente tem o seguinte, digamos que a posição original do menino seja aqui. Como ele tirou a primeira bola Oeste, então ele vai caminhar para cá, certo? A segunda bola Oeste também, então ele deu mais um passo para cá, ele está aqui. Depois Norte, deu um passo para cá. Sul, deu um passo para cá. Oeste novamente, deu um passo para cá. E Leste, deu um passo para cá. Então ele termina aqui. E aqui é diferente do original. Então esse aqui é um caso desfavorável. Ok? Tá legal. Vamos fazer um segundo caso aqui. Eu vou fazer um caso favorável agora. Digamos que ele tenha ido para o norte, depois para o leste, depois para o sul, depois para o norte de novo, depois para o sul e depois para o oeste. Né? Eu tenho 6 letras aqui e esse é um caso favorável. Por quê? Ele é favorável pelo seguinte, vamos só fazer um esboço aqui. Ele está aqui, certo? Ele partiu desse ponto, esse aqui é o ponto original. Norte, depois leste, depois sul, depois norte, depois sul, depois oeste. Então ele voltou aqui para o original. É legal? Então esse aqui é um caso favorável. Agora, quantos casos desses favoráveis existem? Bom, observe o seguinte, para que seja favorável, o número de letras N tem que ser igual ao número de letras S. E a mesma coisa para L e O. O número de letras L tem que ser igual ao número de letras O. Então esses números têm que sair aos pares. Tá legal? Quando você tem essa situação, essa é uma situação favorável. Tá ok? Então vamos fazer essa conta aqui. Vamos contar aqui agora. Vamos dividir em casos. Você pode ter, por exemplo... Então vamos trabalhar assim. Você pode ter 3 letras N e 3 letras S. Esse aqui é um caso. Tá legal? Quantos desse aqui existem? Eu posso... Bom, se eu tenho 6 símbolos diferentes, a quantidade de vezes que acontecem 3N e 3S são 6 fatorial, porque existem 6 letras, dividido pelas repetições. Isso aqui é uma permutação com repetição. Tá? Então é o número de anagramas que você pode montar com 3 letras N e 3 letras S. Tá legal? Então é dividido por 3 fatorial, porque tem 3 N's e 3 fatorial 3 S's. Isso aqui vai resultar... Bom, 3 eu cancelo com 3. 3 fatorial é 6. Então eu cancelo com esse 6 aqui, fica 5 vezes 4, 20. Então, para esse caso aqui, eu tenho 20 possibilidades. Se fosse no caso de leste e oeste, então você teria, por exemplo... A gente teria a mesma coisa, porque eu tenho 3 letras L e 3 letras O. É similar ao de cima, então eu também tenho 20 possibilidades. Tá legal? Agora vamos fazer uma mistura aqui de norte, sul, leste e oeste. Eu posso ter 2 letras N, 2 letras S, uma letra L e uma letra O. Nesse caso aqui o total vai ser o seguinte. Eu tenho, bom, vamos fazer a mesma coisa, a permutação, é o número de anagramas que eu posso obter com essas letras aqui. Bom, 2 fatorial é 2, eu posso simplificar com esse 4 aqui. Então eu vou ficar com 30 vezes 2, 60, vezes 3, 180.
Então, para esse caso, eu tenho 180 possibilidades. Tá? Eu estou circundando aqui porque a gente vai somar todas essas possibilidades no final. Tá legal? E eu posso ter, finalmente, o último caso é quando eu tenho apenas uma letra N. Então, uma letra N, uma S. Esse caso é similar ao de cima, né? Eu tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Isso aqui vai resultar 180, igual ao caso superior. Bom, todos os casos estão aqui. Então, todos esses casos aqui são os casos favoráveis. Nós acabamos de contar. Então, eu tenho essa soma aqui. O número de casos favoráveis, portanto, vai ser a soma desses resultados. Bom, isso aqui vai dar 20 mais 20 é 40. 180 mais 180 dá 360. Portanto, isso aqui resulta 400. Bom, praticamente acabou o problema, né? 400 é o número de casos favoráveis. Agora, 400 eu vou colocar aqui de volta no nosso problema, aqui na equação da probabilidade. Então, aqui é 400. Agora é só uma questão de simplificação aqui, né? 400 é 4 vezes 100. 100 é 4 vezes 25. E, então, eu posso escrever 4 vezes 4 vezes 4 a quarta, né? Então 4 e 4, 4 e 4, some tudo aqui, fico com 25 e 4 a quarta potência, 256 e finalizamos o problema, ok? Então essa aqui é a resposta final, conforme eu havia comentado, tá legal? Bom, se você gostou, eu peço por gentileza um like, um comentário, ou se inscreva, ou divulgue, isso me incentiva a continuar colocando os vídeos aqui de resolução, tá legal? É isso aí, obrigado.